Oi, tudo bem com você? Eu estou ótima. Amo me encontrar com você a cada semana. Fico muito feliz com essa oportunidade e hoje há um convite muito especial aqui no programa para você considerar a restauração da sua intimidade com Deus, na sua jornada de fé, da sua experiência de conhecer a Deus e ser conhecido dele como já de fato é. E isso aplicado à experiência da vida conjugal. Sabe o que eu estava pensando outro dia? Que Deus cria o casamento no mundo perfeito. Era tudo pleno, como Ele havia criado, homem e mulher, fez ali a cerimônia do casamento entre aqueles dois em plenitude de alegria. Mas o casamento permanece firme pós-pecado. Deus não mudou de ideia. Mas o que antes seria fácil entre um homem e uma mulher, com o pecado, tudo tornou-se diferente e você sabe bem, mesmo Adão e Eva, para si e para o outro, causaram grande reboliço. Foi a mulher que o Senhor me deu. Acusações, trocas de acusações, certamente sentimentos ali foram despertados em decorrência do pecado que fizeram muito mal. Mas entrou atuando a graça de Deus. E o Deus que perguntou, Adão, onde estás? É o mesmo Deus que pergunta para Adão, pergunta para mim, para você. Onde estamos na vida? Onde estamos no nosso casamento? Onde estamos na nossa caminhada com Ele? O abandonamos, o deixamos para trás? Ou somos nós que estamos para trás? Se bem que jamais, afinal, nós nunca somos abandonados por Ele. Mas hoje, aqui no programa, com o Manassés Queiroz, o meu convidado de hoje, nós queremos caminhar com você num passo a passo, se assim podemos chamar, de uma jornada de sucesso para haver restauração, tanto das nossas relações, em especial o relacionamento conjugal, mas sobretudo e anterior a tudo, a nossa relação de intimidade com Deus. Vem com a gente no consultório de hoje. Manassés Queiroz, como vai você? Tudo bem? Ótimo, Que bom. muito contente, muito feliz como você, Obrigada. né, de podermos Aham. compartilhar um tema tão maravilhoso, é tão essencial. Ele não é importante da lei, ele é vital, Vital. vital. Disso depende a nossa vida, a nossa relação conjugal, nossa família. Disso depende a nossa existência pela eternidade. É isso. E aí o Manassés Queiroz, que é terapeuta de família, é teólogo, é palestrante, é escritor, desde que o conheço, ele é tão didático que ele costuma escrever passo a passo de como aplicarmos à vida aquilo que seja fundamental. E alguém pode dizer assim, mas precisa? É receita de bolo? Não, não é receita de bolo, por favor, não vamos descer a esse nível. É assim uma compreensão de que a Bíblia em si mesma declara o que há nessa intimidade a ser desenvolvida. E aí nós vamos conversar aqui sobre, por exemplo, o primeiro aspecto a ser conversado e tratado no manual que o Manassés escreveu. Como eu disse antes, ele costuma pensar em diagramas, em planejamento, em maneiras bem eficientes de você bater o olho e aprender, com lições assim bem práticas, né? E aí, esse material que nós vamos trabalhar aqui, você poderá ter acesso a este mesmo conteúdo lá no seu Instagram. Você vai acessar no link, clicar no link que está ali no Instagram do Manassés Queiroz e você vai ter acesso a esse material para você também estudar, para você compartilhar com outras pessoas, com outros casais, vai ser muito legal. Mas fique aqui com a gente para você ver e ouvir dele mesmo o que está proposto aqui. Vamos entender, Manassés, o que você propõe primeiro, como manter-se ligado a Deus. Nós que somos pecadores, temos uma natureza que nos leva para distanciarmos-nos de Deus, muitas vezes. Como é que a gente se mantém ligado? A palavra-chave aí é decisão. Tudo começa com a nossa decisão. Uma decisão feita, é claro que com um trabalho prévio do Espírito de Deus nos convencendo. Então, a partir do momento que eu decido permanecer com Cristo, né, Ele é a videira verdadeira e Ele me convida, permaneça em mim, permaneça em mim.
Porque eu já estou disponível para você. Permaneça em mim e aí eu permaneço em você, agindo em você, operando na sua vida. Então permaneça. Tudo começa com aquilo que chamamos de livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, a escolha, a decisão. Esse é o ponto de partida. Para permanecer com Cristo, não é uma decisão, não é uma decisão baseada numa palavra. Eu decido, pronto, acabou. Não. Tem que estar acompanhado com atitudes. Ela precisa estar acompanhada com as atitudes. Quais são as atitudes? As disciplinas espirituais dadas por Cristo Jesus para o nosso relacionamento com Ele, para a gente crescer com Ele, para nós o conhecermos. Conhecer a Deus não se dá de forma apenas cognitiva, né? De maneira intelectual. Conhecer a Deus é algo experimental, é algo que ou eu me relaciono com Ele e o conheço, ou então eu não conhecerei. Né? Você pode fazer estudos de teologia, etc. Isso não será suficiente para conhecer a Deus, mas experimentando a Deus. Outro dia eu vi uma Dialogando com Ele. entrevista de um professor muito conhecido, e ele é ateu, porém ele é professor na área da história da religião, e ele sempre diz o quanto ele lê a Bíblia. Tem cerca de 70 exemplares de Bíblias diferentes em casa, e porém continua ateu. Então isso confirma o que você está dizendo, não é só o saber, o dizer o texto X, Y, Z, o conhecer a história da religião, é de outro nível, né? Significa dizer, portanto, que uma decisão desse nível que você nos faz pensar não é uma decisão que envolva facilidade. Porque uma entrega do meu eu para uma experiência com Deus precisa ser feita. E nada é mais exigente do que essa entrega, para uma vida, para uma experiência com Deus. Pedro, ele traz uma palavra para nos ajudar que é diligência. Diligência, uma atitude de uma decisão feita com seriedade, né? É um comportamento mantido de uma forma efetiva, com uma efetividade. Com continuidade. Com continuidade. Então, um casal que decide permanecer em Cristo, que decide crescer em Cristo, que decide continuamente buscar de Cristo mais e mais, que se relaciona tanto como cônjuges, né, como indivíduos, e também como um casal, há um crescimento, há um desenvolvimento. Né? Hoje em dia, Darleide, não são assim tantas pessoas que têm essa decisão, essa preocupação. Eu me preocupo com os meninos na escola, o desempenho deles, eu me preocupo com o meu trabalho, com a minha subsistência, com o mercado, com a política, com tantas coisas. Mas há uma preocupação superior. Preocupação no bom sentido do termo, né? Algo que eu preciso me ocupar antes de tudo, que é com o meu crescimento espiritual, andar com Cristo, porque a relação vai ficar mais leve. Todas as minhas dificuldades emocionais serão superadas em Cristo. Permanecendo em Cristo, eu consigo me desenvolver, crescer, cuidar da minha relação, dar importância para aquilo que de fato é o mais importante na vida. Se a gente pensa assim, como é que eu mantenho uma amizade? Como é que eu mantenho o significado dessa amizade presencialmente? Eu preciso estar em contato, né? Eu preciso ter essa diligência, esse cuidado, esse zelo. Né? Diligência tem a ver com zelo, com cuidado, com uma atividade intencional. O quanto tem de intencionalidade de eu buscar a Deus? Mas e não é para eu ganhar de Deus alguma coisa, porque já está tudo ganho. O que Deus nos deu está dado. Eu buscar a Deus porque eu amo quem me ama. De quem eu sou amado, eu respondo com amor. E é um amor que
ao rejeitá-lo, estará escrito na minha testa, louca, louca, porque não se rejeita um amor tão grande assim. Portanto, manter-se diligentemente é ativamente, zelosamente. E aí você vem nos fazendo caminhar pela palavra, que me chamou bastante atenção é que, mais uma vez, você não vai nos fazer caminhar sob sua opinião, mas você nos convida a mergulhar na palavra e nos banharmos ali do que Deus propõe a nós. Quais são os benefícios de buscarmos o reino de Deus? Mateus 6,33 vai dizer: em primeiro lugar, busquem o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu vou ganhar? As outras coisas. Mas o que é mais importante, o que é fundamental, o que é vital, como você bem disse? O reino de Deus. Busque o reino de Deus, porque ali está a Deus, né? Depois você vai dizer, qual o caminho para chegar a Deus? Jesus. Sim, perfeitamente. Maravilhoso. Não é? Ele diz, eu sou o caminho. Pode vir, eu sou o caminho. Em mim, eu conduzo você. Olha que proposta linda, irrecusável. Olha que experiência rica de você estar dialogando com Deus, conversando com Ele, ouvindo, né, percebendo os movimentos, como que Ele se manifesta, mas principalmente pela palavra de Deus, o que Ele revela, né, que proposta Ele faz a mim. É uma experiência maravilhosa. E essa experiência com a palavra de Deus, ela tem sido bastante prejudicada por conta da nossa vivência com uma tecnologia muito presente na vida da gente, que nos tem roubado a atenção para o que deva ter a nossa atenção maior, nos tem distraído. E os distraídos não absorvem beleza, prazer, alegria com profundidade. É tudo muito rápido, tudo muito intenso. Até mesmo o contato com a palavra de Deus, para muita gente, tem sido aquele videozinho de 1 minuto que recebe no WhatsApp, no grupo da família. É um textozinho que alguém postou na rede social e toma aquilo como uma meditação e reflexão do dia. Você está nutrindo-se de alimentos muito pobres de uma nutrição realmente efetiva. A gente precisa ir à palavra e se permitir entregar-se à palavra para encontrar prazer na palavra. Algo impactante aconteceu exatamente aqui em Jacareí. Eu morava aqui na cidade, trabalhava aqui na Novo Tempo como conselheiro espiritual. E aí, saindo de casa, eu percebi que o combustível estava um pouco baixo e parei num posto. E o posto estava meio lotadinho. E eu aguardei, né, e fiquei prestando atenção no frentista. Havia 2 frentistas, mas um me chamou muita atenção. Ele era extremamente ágil, rápido, ele dava conta do trabalho de uma maneira tremenda, mas toda hora, saindo de um carro, indo para o outro, em cima da bomba, tinha um livro bem grossinho, bem surradinho, velhinho, mas tinha um livrinho em cima e toda hora ele ia, olhava e saía fazer outra coisa, voltava, olhava aquele livrinho, saía fazer outra coisa, voltava, olhava aquele livrinho, saía outra coisa. E eu comecei a observar o seguinte, que o tempo que ele estava gastando olhando para aquele livrinho não atrapalhava a dinâmica e o processo dele, ele conseguia fazer algo tão harmônico, tão bem encaixadinho. E quando chegou na minha vez, eu perguntei para ele, que livrinho é aquele? Eu sabia, mas... Claro, claro. Que livrinho é aquele que você lê toda hora ali? Aí ele disse assim, é a palavra de Deus. Eu disse, uau, então toda hora você dá uma olhadinha na palavra de Deus, por quê? Aí ele disse assim, porque eu preciso da palavra de Deus. Que lindo. Aí eu disse, que maravilha, que coisa boa. Isso me tocou tanto, Arleide. Eu fiquei tão impactado com isso. Eu preciso da palavra de Deus, porque ela me aproxima de Jesus. Em meio a uma atividade tão frenética, atendendo várias pessoas, no posto de gasolina. Poderia ser um problema, poderia ser... Não atrapalhava, muito pelo contrário. Ele era mais ágil do que o outro, que não fazia isso. Nós precisamos da palavra de Deus. É assim que se ouve a voz de Deus? É ali onde ele fala diretamente no que deixou escrito. Tem um amigo, o pastor Robson Aleixo, ele diz assim, há pessoas que vão dizer que não gostam de ler.
E ele diz: temos um problema, porque Deus gosta de escrever. Ele escreveu, por meio dos seus profetas, dos seus servos, 66 livros. Então, um que não gosta de ler, mas Deus que gosta de escrever. E aí? Como é que fica? Então, você propõe aqui como ouvir a voz de Deus. Quando eu leio a palavra, eu posso ouvir a voz de Deus? Depende. Depende da minha atitude mental diante desta palavra. Entende? Se eu quero entrar em contato com a palavra para usá-la para minha conveniência, eu não vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a minha, Eu vou ouvir outra voz de outro ser. E isso é um problema. Agora, se eu estou com o coração aberto, quebrantado e pedindo ao Espírito Santo que me entregue a palavra, ele vai entregar a palavra por meio daquelas letras e vai me fazer mergulhar na alma daquele texto, daquele conteúdo, e vai colocar algo que faça sentido no meu coração e vai me alimentar. E isso vai ser maravilhoso demais. Eu estava na escola bíblica aqui, Darleide, e uma pessoa, me passaram a ligação de um senhor, e eu disse: olá, tudo bem, aqui no Novo Tempo, eu sou Manassés Queiroz e tal, etc. Pois não, e tal. Aí ele disse o seguinte: eu quero mandar um recado para a direção, para todos vocês, e me passaram para você, então você, por gentileza, passe o recado. Ok, qual é o recado? O recado é o seguinte: o que vocês estão veiculando na TV é a palavra de Deus e o Espírito Santo está muito contente. Eu disse: sério? Mas quem está mandando esse recado? É o Espírito Santo que está mandando esse recado para vocês. Eu disse: sério? O senhor é amigo do Espírito Santo? Ele disse: sim, somos muito amigos. Que lindo. Simples assim. Eu disse: mas como é que funciona essa sua amizade com ele? Aí ele disse: olha, ele me acorda cada manhã e eu entro em oração e ele me dirige a Cristo. Eu disse: qual a denominação? Eu vejo que o senhor é cristão, qual a denominação do cristianismo que o senhor segue? Ele disse: a Igreja Católica. Ok, maravilha. Então o senhor é católico, amigo do Espírito Santo, que coisa linda. Mas como é que me conte um pouco mais dessa relação. Então, assim, depois que ele me coloca em contato com Cristo, eu oro, ele me fala das dificuldades que eu tenho para vencer na minha vida, ele me impacta, e olha que tem hora que é difícil, não é fácil, porque eu fico muito impactado. Aí depois ele me conduz à Bíblia, e na Bíblia ele fala muito fortemente e me dá mensagens, tanto para a minha vida quanto para a vida das pessoas. E quando eu termino, ele me conduz para algum lugar que eu não sei onde é que é, e eu vou testemunhando, eu sigo falando. Eu parei para pensar, Darleide, pensei: esse homem está fora da casinha? Está com algum problema psicológico? Eu acho que não. Está fazendo muito sentido isso. E algo que eu preciso também estar fazendo sempre na minha vida. E inicialmente você foi muito claro ao dizer: ao buscar a palavra, busque antes o Espírito para te dar compreensão do que está diante de você. Porque senão você ouvirá um outro ser, uma outra voz, né? E aí eu me lembro que quando Satanás aborda Jesus no deserto, Satanás usa textos bíblicos. Satanás usa as Escrituras. Satanás manuseia as Escrituras a favor dos seus desígnios, mas desígnios satânicos, de tomar uma palavra fora do que na realidade ela é, puramente vinda de Deus. Portanto, quando nós vamos ao estudo da palavra, nós vamos com nossos preconceitos, nós vamos com a nossa bagagem, nós vamos com as nossas ideias, nós vamos cheios muitas vezes de nós. Para nos esvaziarmos, nós nem o sabemos fazer de nós mesmos, nós vamos precisar que o Espírito Santo nos auxilie a encontrar em nossa mente um meio de torná-la pacificada
para baixarmos a guarda quanto ao nosso desejo, nossa vontade, nossas ideias, nossos preconceitos e deixar fluir de Deus para nós o que é do coração de Deus, da revelação de Deus por meio do Espírito. Daí Paulo vem dizer, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer sobre nós termos a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, eu me esvazio de mim para ele me encher, ou não. Então, antes de ler a Bíblia, antes de você buscar a resposta de Deus, o faça em oração e deixe a palavra te conduzir. E assim, esse é um dos meios. E o Espírito Santo vai progressivamente revelando. Exato. Ele é o Espírito que conduz a verdade. Nós não podemos julgar as pessoas, na verdade. Cada um está no estágio. Isso. O que nós precisamos é buscar por nós mesmos, com o coração quebrantado, não é? Este caminho que é maravilhoso, que é Cristo Jesus. Estamos conversando então com Manassés Queiroz e a proposta é nós pensarmos esse caminho de fé que vai nos conduzindo dia após dia a termos relacionamentos que façam sentido para glorificar a Deus. Aí nós estamos aplicando isso também ao casamento, mas você pode aplicar para a vida. Isso é para a vida. É para a relação com os filhos? Muda, claro que muda. Da relação no trabalho, muda? Claro que muda, porque você é transformado, nós somos transformados. Então, todas as relações serão impactadas porque algo em nós aconteceu. E aí você propõe sobre como ouvir a voz de Deus, nós tratamos disso, tem esse material disponível para você também, viu? E aí um próximo passo, perdão, você vai também pensar sobre atividades para o casal, né? Ao final de cada, ouvindo a voz de Deus em união. O material necessário, Bíblia, caderno diário, caneta, espaço tranquilo. Como que é esse exercício para os casais? Então, assim, a proposta é que o casal, os dois, né, ali nesta união, possa ter um tempo destinado para essa experiência. É claro que tem um aspecto do indivíduo, da comunhão dele, pessoal, da compreensão dele das coisas espirituais, mas precisa também ter esse espaço para o casal. Um casal que busca Deus juntos, que decide a cada dia permanecer juntos, né, com Deus, permanecerem juntos. Então, é um casal que vai crescendo, que vai se desenvolvendo. Então, essa experiência. Então, assim, você fazer as anotações das experiências que vocês vão vivendo, você ter um ambiente da casa selecionado para isso, vocês terem na mente um hábito feito, entende? Um costume feito de adoração, de louvor a Deus. Isso vai fazendo com que este casal desenvolva cada vez mais essa consciência espiritual. Isso é espetacular. Tem um texto aqui que traz uma expressão muito forte, que Deuteronômio 11, verso 18, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E aí ensinar os vossos filhos e tal, e entra num contexto familiar. Essa experiência aqui de pôr a palavra de Deus na mente, aqui no lobo frontal, entre os olhos, nesta área do cérebro, que é a responsável pela razão, é aqui que o Espírito Santo atua, iluminando e dando forças e comunicando a natureza espiritual e dando este poder para submeter, né, a mente de sua própria natureza carnal, das suas tendências, enfim. A palavra é essa, ponde. No hebraico é a palavra sum, que significa introjetar, fixar, depositar. Então, há um apelo da palavra de Deus em colocarmos o tempo todo a palavra, colocarmos. E o casal que faz isso vai ter força para fazer isso com os filhos. Vai ter força e sentido de fazer isso com as outras pessoas. Vai ser um casal que vai ter uma identidade.
Um casal que tem uma identidade de missão, que tem um propósito, terá uma família com propósito. E uma família com propósito traz um testemunho impactante para as pessoas. Tudo parte de um casal. Essa é a força inicial. Um casal cheio do Espírito Santo vai ter uma família envolvida com um propósito de vida. Aquela família é conhecida como uma família de missionários, eles gostam de pregar o evangelho assim e tal. Aquela ali é uma família de cantores, aquela ali é uma família, sabe, que ministra dessa forma ou outra e tal. Então isso é muito especial. Sobretudo estas famílias e outras identificadas nessa identidade maior são conhecidas como famílias que amam servir, amam as pessoas à volta, amam a igreja, amam o evangelho, porque amam a Jesus e são amados por ele. Um convite aqui para você estudar a Bíblia nesse espírito de devoção, de uma busca por saber mais a respeito do que textos bíblicos revelam a respeito da vontade de Deus, da verdade declarada ali, na mira da verdade. Esse é o curso mais recente que a Novo Tempo está entregando para milhares de pessoas todos os dias na sua Novo Tempo, na mira da verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros. E como é que você faz para ter esse material em casa? Muito fácil, basta ligar agora no 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Sobre a morte, os textos mais difíceis, né? Tem alguns textos que você bate o olho e diz assim, eu acho que isso aqui está claro, mas outros te deixam assim, como assim? Mas no outro lugar diz algo que parece estar contradizendo. E o que Paulo quis dizer desta maneira? Como assim Paulo veio a dizer que pessoas que abandonaram a fé já não têm mais jeito para ela? Paulo disse exatamente isso? A gente precisa se debruçar sobre esse texto, fazer uma pesquisa mais profunda, porque disso depende a minha própria fé. Quer dizer que eu ainda posso esperar que meu filho retorne para a igreja ou não? Que meu marido, que minha esposa, que os meus parentes e meus amigos... O que dizer sobre um texto como esse, por exemplo? Tem uma complexidade envolvida. E essa história de que para alguns o sábado continua sendo válido como um mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, enquanto para outros um mar de gente acredita que não, o quarto mandamento foi crucificado junto com Jesus na cruz, foi abolido. Mas um foi abolido, os demais permanecem. Mas isso faz sentido? Bom, há textos difíceis, há situações em que parece que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo. Como é que a gente entende isso aqui? À luz da palavra de Deus. Na mira da verdade, você recebe em casa ligando, repito, no 12 21 27 31 21, ou pode ser por conta de algum outro horário, você está me acompanhando em outro momento e sabe que neste horário talvez não tenha alguém aqui atendendo, testa 12 21 27 31 21 ou manda mensagem no nosso WhatsApp 98244 4449. É o tempo que eu dou agora de você mandar uma mensagem ou ligar para a gente dizendo eu quero, na mira da verdade. E nós voltamos daqui a pouquinho, eu e Manassés Queiroz, no seu consultório de hoje. Até já. Aplicando a nossa compreensão espiritual para a vida. É o lastro, é a base, é a estrutura e é também a cobertura de a gente viver em paz com Deus. Tem muita gente que traz queixas sobre o seu casamento, sobre a dinâmica da sua família, tem experimentado amarguras, muitas dificuldades, divórcios, muitas lutas a serem enfrentadas. Qual é a nossa proposta por aqui? De nós considerarmos primariamente essa entrega real com Deus. Manassés Queiroz, meu convidado de hoje, é teólogo, terapeuta de família. Deixa eu te perguntar, Manassés, há muitas pessoas que habitam numa casa, diria assim, dividida. É uma mulher que é cristã, um marido que não é, ou um homem ou uma mulher, enfim, um dos dois, que tem uma vivência prática, que caminha aqui, mais ou menos como você já está pontuando para a gente. É alguém que é ligado a Deus, alguém que busca ouvir a voz de Deus, que estuda, que ora, que tem realmente uma sede de Deus.
Mas outro que também é cristão, dito cristão, frequenta a igreja, vão para a igreja para os cultos juntos, mas não tem essa mesma sede. Isso gera alguns conflitos conjugais. Eu escuto mulheres dizendo assim: Darleide, meu sonho é que meu marido seja o sacerdote da família. E ele não é, nos parâmetros, né, que se crê deva ser, ou enfim, que se tenha idealizado ser. Como é que a gente lida com isso? Olha só, eu tenho trabalhado inclusive muito com os homens para conscientizá-los de algo que, para uma boa parte, parece ser algo tão difícil, ser o sacerdote de sua própria casa. Tem alguma coisa que bloqueia, que impede. Então, para um homem assumir isso, ele precisa se determinar com muita diligência diante do Senhor e clamar a Deus, para que ele possa se posicionar como tal e ter essa liderança espiritual, porque é assim que deve acontecer. Liderança no sentido de iniciativas, de orientação, de condução daquilo que é o espiritual, ok? De ensino, de compartilhamento das suas experiências. Não tem nada mais lindo, Darleide, do que um filho, ainda criança, flagrar o pai ajoelhado orando. E daqui a pouco o pai, ele percebe que tem alguém encostando nele. E ele percebe que ele está orando, mas o filhinho ou a filhinha, né, está ali encostadinho, também ajoelhadinho, imitando, acompanhando. Não tem nada mais extraordinário do que, por exemplo, um filho ligar para o pai e dizer: pai, eu preciso de uma orientação espiritual. Estou atravessando aqui uma dificuldade. Eu preciso que o senhor me oriente. Não é? Não tem nada mais lindo do que uma esposa ligar para o marido no trabalho e dizer: amor, se você tem um minutinho para falar comigo, ok, tá. Eu queria que você fizesse uma oração agora por mim. Estou atravessando aqui alguns desafios, algumas dificuldades. Está difícil para mim, eu estou meio instável emocionalmente. Ore por mim. Sim, eu vou orar por você. Então, assim, sabe, esse trabalho espiritual, ele traz um poder moral tão grande que deixa a mente dos filhos muito, muito aberta para Deus. Quem é Deus? Entende? Então, assim, um homem que cumpre o seu papel, coisa raríssima, infelizmente, mas nós precisamos, né, de um despertamento masculino, precisamos de um movimento de despertamento mesmo. No ano passado eu fiz um encontro com mais de 100 homens, foi uma coisa impressionante, um despertamento, algo que a gente precisa viver. Isso é maravilhoso. Agora tem outro detalhe, uma mulher que gostaria que o marido fosse sacerdote, mas ele não é. Muito pelo contrário, muito conveniente, muito mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Tem sido mais ou menos essa a tendência, mesmo sendo cristão, mesmo indo à igreja e tal, mas não é aquele homem. O que essa mulher pode fazer? Será que enchê-lo de reclamações? Enchê-lo de exigências? Fazer greve? Demonstrar o seu desespero diante disso? Não! Aí entra algo lindo que a Bíblia ensina, que é a intercessão. O poder da intercessão de uma mulher cheia do Espírito Santo e que ora. Esta mulher acorda de madrugada, este homem está dormindo ali, o seu marido, ela, na escuridão, ela coloca as suas mãos sobre o seu marido e clama: Deus, Espírito de Deus, derrame-se sobre este homem para que ele possa te amar. Derrame o amor no coração deste homem para que ele possa viver aquilo que o Senhor propõe para a vida dele. Cumpra os propósitos na vida deste homem. Blinde esse coração contra a maldade, a promiscuidade e essas ofertas terríveis que vêm assim como flechas durante o dia, tentando atingir o seu coração. E se há algum pecado nele oculto, perdoa-o, liberta o Senhor e transforma este homem, assim como o Senhor
tem me transformado também. Cuide do meu marido. Essa intercessão é extremamente poderosa. Eu ensino as mulheres a intercederem assim, quando eu estou as atendendo, né, de forma individualizada, e quando elas colocam em prática, elas começam a relatar que está acontecendo uma mudança extraordinária. Ele tomou iniciativas que eu fiquei surpresa. É o resultado da oração. Eu disse o seguinte, primeiro eu sempre digo assim, pode ser que você comece a orar e ele vai piorar. Por quê? Porque é um tensionamento, uma batalha se intensificou. O Espírito Santo, quando você faz a intercessão, ele vai atuar de forma direta. Sem intercessão, ele atua de uma maneira indireta, porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio desse indivíduo. Mas quando você intercede, o Espírito Santo está atendendo ao seu pedido. Aí ele vai atuar de forma direta e vai haver um tensionamento. Aguente firme, com paciência, que depois desse tensionamento, a vitória de Cristo Jesus e vai dar tudo certo e esse homem vai virar uma maravilha, vai ser uma bênção. Amém. E olha, isso tem acontecido e tem transformado muitos casamentos com e há muitos homens ato da intercessão. E há muitos homens também no mesmo processo. Sim, é a mesma, independente do gênero. Isso aqui é que as mulheres se manifestam mais, do né? Gênero, sim. E vejam, também a gente precisa considerar que homens e mulheres enfrentam batalhas espirituais. Igualmente. Há momentos em que eu estou muito bem, ou outro momento o outro está muito bem. E é quando eu estiver em baixa, o outro me dá suporte, porque a gente pode também estar idealizando de que um homem seja o sacerdote pleno. Gente, homens têm suas queixas, suas batalhas, suas lutas carnais, espirituais, mentais. Eles têm depressão, eles têm ansiedade, eles têm sofrimentos deles próprios enquanto indivíduo, muitas vezes desconhecidos por outros mesmos, porque homem não pode chorar, homem não pode isso, homem não pode aquilo também. Em contrapartida, nós mulheres, quantas vezes vamos precisar também de socorro? Outra hora nós somos as que estamos de pé e a gente vai levar a casa, a família, os filhos nessa batalha espiritual com o joelho no chão, mas não dá para a gente esperar um marido em platô de um alcance espiritual maior, que ele seja sempre o único responsável por gerir a vida espiritual da família. Não, é conjunto, né? Um apoiando o outro. Sim, inclusive o nível de confiança de um casal tem que ser tão grande que quando um estiver se sentindo tentado, né, pelo inimigo, tenha condições de confessar isso para o cônjuge e receber não uma retaliação, o julgamento, o ser mal interpretado, mas receber o apoio para os dois vencerem juntos. Porque normalmente um não tem coragem de contar para o outro, fica sozinho. Sozinho enfraquece mais rápido. Exatamente. Mas quando o casal tem essa cumplicidade, esse apoio mútuo, essa responsabilidade espiritual, esse entendimento, essa aceitação da condição carnal, entende? As coisas facilitam. Eu me lembrei de um pastor, não é, que estava em viagem no hotel, fazendo o trabalho dele, e ele saindo para comer alguma coisa, passou por uma mulher e ela tentou abordá-lo e ele ficou muito impactado com isso, porque era uma mulher muito bonita, não é? E aí ele imediatamente ligou para a esposa e disse assim, amor, está acontecendo um negócio aqui, mas assim, mexeu comigo. Me ajuda. Mas me ajuda. E ela ficou orando com ele, foi e tal, e o tempo todo conversando com ele, etc., e passou. Entende? Porque essa investida, não é assim, este homem não ama mais a sua esposa. Não tem nada a ver com isso. Mas os demônios se concentram de uma forma tão forte, tão impactante, que muitas vezes o indivíduo precisa de um socorro espiritual. E se ele não pode buscar na esposa, ou se a esposa não pode buscar no marido, porque vai ser julgado, né, ou ela vai ser julgada, ou vai ser um problema. Então, sabe? E pode ser mesmo. Essa cumplicidade, e pode ser. Então, tem que haver essa cumplicidade, essa maturidade, esse nível de intimidade e de confiança de um casal, para os dois se apoiarem espiritualmente. Porque eu costumo lidar com muitos casos de adultérios, etc.,
E sempre num diálogo, né, mais particular, eu pergunto, e como foi e tal? Olha, eu tentei buscar apoio da minha esposa, eu tentei, eu não estou me justificando, mas, sabe, a responsabilidade é minha, eu fiz a besteira, E quantas mas mulheres? se eu tivesse falado para a esposa, eu fiquei sozinho sabe? Então, assim, não justifica, cada um é responsável pelos seus atos. Sim, mas você Mas está o apoio sintetizando. espiritual, ele é importante e ajuda a preservar a relação com esses muros altos, bem, essas fortificações sem brechas, né, nessa proteção de confiança. Você está sintetizando o que já é mais objetivo ainda na palavra, diz assim, um cordão de 3 dobras Isso, não se arrebenta facilmente. isso. Essa maturidade, essa cumplicidade vai fortalecer e essa espiritualidade forte é que vai blindar de fato, guardar de fato. Mas, como dissemos antes, há casais que não têm isso. Então, um vive essa situação, não considera que não há essa cumplicidade, leva esse fato ao outro, em lugar de os dois se unirem contra essa adversidade, essa tentação, o que seja, ela vai trazer para a relação mais uma dificuldade, que vai causar distanciamento, desconfiança, e não tem nada que destrua mais do que desconfiança, porque você já quebrou a regra da confiança, você quebra as demais muito mais facilmente. O desrespeito vem, né? Os ciúmes, a crítica, a acusação, o falso testemunho, isso tudo é uma realidade. Então, nós trouxemos aqui o elemento da intercessão, da oração, que vai gerar essa cumplicidade, essa intimidade real e profunda do casal. Depois, você vai sugerir que haja também entre o casal jejum. O jejum como prática espiritual e não como dieta, viu, gente? Prática espiritual. O que dizer sobre o jejum? Quando é que eu preciso de jejum? Quando eu preciso? Todas as vezes que eu necessito ter a mente mais clara para ter discernimento, né? Para conseguir discernir aquilo que o Espírito está falando no meu coração, eu preciso do jejum. Né? Eu preciso de uma resposta especial de Deus. Eu preciso me aplicar mais ao fortalecimento espiritual. Jesus, ele praticava, não é, esse relacionamento, ele passava a noite toda com o Pai, se fortalecendo. Ele não passava a noite toda comendo o lanchinho e tal. Não, ele passava a noite toda, horas e horas e horas a fio, se fortalecendo. Buscando essa intimidade maior com Ele. Então, assim, é muito saudável para um casal jejuar tanto em favor de uma intercessão, quanto a compreensão do plano do Senhor para a vida conjugal, não é? E para o fortalecimento também do casal diante das tentações e também diante das provações, das adversidades da vida, entende? Então, é uma ferramenta muito poderosa que visa não o autossacrifício, mas visa a lucidez, discernimento, mentes claras para poder entender o que Deus quer. Sabe, Darleide, a humanidade ela caminha em duas faixas, né? A maior parte das pessoas encontra-se na faixa da paixão, gula e apetite. Essa é a faixa. Entregue tudo que traz prazer, emoção, tudo que é altamente dopaminérgico, e essa multidão vai se satisfazer. Agora existe um outro grupo de pessoas que opera na razão, no juízo e no discernimento. O Espírito Santo, ele trabalha exatamente nesta faixa, promovendo a razão, o juízo e o discernimento. Entende? Então, assim, quando a gente propõe, muitas vezes, um tipo de um jejum, né? Uma abstinência mesmo de tudo aquilo que promove a paixão, a gula, apetite, para liberar a mente para uma experiência mais profunda com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe a razão, o discernimento, o juízo, as mentes se esclarecem. Então, a mente de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente da mente daquela pessoa
que está na vala comum, que está aí tocada pelas redes sociais, para aquilo que traz prazer, que é interessante e tal, futilidades, banalidades, que roubam tempo, dão aquela dopamina, né, ali momentânea, mas cai no vazio, não constrói, não alimenta a alma. Então, andar pela razão, pelo juízo, pelo discernimento, é a proposta de Deus para um casal que sabe para onde está indo, sabe o que querem. E os dois estão unidos, enfrentando todas as dificuldades da vida. Maravilha. Esse é o propósito. Agora, casalzinho que quer crescer na relação conjugal, maratonando séries, só vai encher a cabeça com um monte de fantasias, de desejos, de cenas que provocam a imaginação e coisas que não são saudáveis e abaixa, cada vez mais rebaixa ali o padrão moral. Isso não é bom. Agora, um casal estudando a Bíblia juntos, tem coisa mais linda, mais gratificante, mais produtiva do que isso? E vale a gente levar em conta que Deus trabalha com inteligência, porque Ele é a inteligência, né? Se assim podemos descrever de alguma forma. Quando nós não tomamos água, por exemplo, já é sabido que o nosso cérebro se encolhe à medida que ele fica desidratado. Um cérebro hidratado tem o seu tamanho normal, ele desidratado, ele encolhe. Um cérebro encolhido não pensa como pensa um cérebro no seu estado normal, no seu tamanho, nas suas condições de atividade esperada de um cérebro saudável, hidratado. Se eu penso que eu não nutro a este cérebro devidamente, ele também ficará em defasagem. Ele não atuará de modo em que seja uma máquina produtiva para aquilo que um cérebro se propõe. Quando eu me abstenho de comer, a concentração do meu organismo em fazer a digestão é uma. Quando eu me abstenho de comer para uma busca espiritual, então a concentração desse trabalho digestório não há aqui no meu sistema digestório, mas ele vai se concentrar para onde o meu cérebro está requerendo, para o pensar, para o absorver conhecimento, para ter uma experiência cognitiva nessa área do sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Eu estou com o meu organismo trabalhando a favor do meu pensar, a favor da reflexão, a favor daquilo que eu estou buscando e não concentrando energia em digerir muitas vezes alimentos impróprios, alimentos gordurosos, alimentos cárneos, alimentos açucarados, alimentos que nem sempre deveriam ser chamados de alimentos, mas são apenas calorias vazias, um prazer vazio, ocupando espaço e o tempo do meu corpo gastar-se nisto. Então, quando nós pensamos jejum, pense num gasto de energia concentrado na sua mente, em busca daquilo que você tanto deseja alcançar. Usando a inteligência para a gente entender que dinâmica está envolvida nisso. Eu entrego o meu desejo para aquilo que me é mais urgente. Ouvir a Deus, me concentrando em Deus. Fala, Deus, o teu servo te escuta. Ah, Darleide, mas e Manassés, quando eu estou me alimentando nas minhas refeições normais, no meu dia a dia, eu não tenho possibilidade de também ouvir. Claro que tem a possibilidade que tem. Mas quando você concentra-se para um tempo específico, desse encontro específico com Deus. Ah, Darleide Manassés, todos os dias eu não posso adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus? Claro que pode, deve. Aliás, esse é o incentivo de todos os dias buscarmos a Deus. Mas não é verdade que Deus separou um tempo propício para o encontro maior com Ele? Durante todo o tempo em que Ele criou e ao final Ele separou e criou um dia em especial para vir o encontro com Ele, o sábado. Portanto, jejum é um tempo de graça, de refrigério, para nós usufruirmos de uma companhia
muito direcionada, intencional daquilo que eu busco, a presença de Deus, sem gastar distração, nem mesmo no meu corpo com qualquer outra coisa, nem mesmo com o alimento que me é prazeroso. Pense no caso de Daniel, ele se abstém com um fim, com um objetivo em específico, e você sabe bem o que. Eu quero lembrar você que é possível que você dedique também um tempo, e nesse tempo especial de estudo da Bíblia, algo dirigido, um estudo dirigido. Que tal? Na Mira da Verdade, é um conteúdo que eu diria assim, é o que você precisa para começar a dedicar-se num tempo, de um modo inteligente, para nutrir a sua mente da vontade de Deus. Na Mira da Verdade, o dom de línguas vem de Deus? Eu acho. Não é a minha opinião ou a sua. Põe a opinião numa caixinha. Mas Darlide, que meu pastor falou, fulano, cicrano, eu vi na internet. Dararara. Põe na caixinha. Não tenha medo. Vamos consultar a Bíblia sobre esse tema. Deixa aqui na caixinha. Abre uma outra caixinha e deixa abrir-se para você a possibilidade de você saber mais profundamente o que talvez você aqui só soube superficialmente. Vamos saber mais sobre falar com os mortos. A alma da avó visitou, o pai falou com o filho em determinada situação, mas ele já estava morto. Os mortos se comunicam com a gente? Darlide, mas a minha avó falou, o meu pastor, o padre disse. E se o padre disser que a Bíblia não está valendo mais e o que vale é sua opinião? O que você acha disso? Põe na caixinha, pega uma outra caixinha e deposita ali o que você absorver da palavra, com estudo dirigido, se ocupando de investigar, de ser mais profundo. Chega de superficialidade. Existe arrebatamento secreto? Darlide, aí você tocou no assunto, olha, não me fale que não há arrebatamento. Eu não estou te dizendo nada, eu estou te convidando a mergulhar mais profundamente e ver se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Mas será que você não leu muito rápido? Será que você não está lendo com o seu saber anterior muito fixado num eu acho, mais do que realmente no que está escrito? Veja, quando Satanás abordou Jesus, ele o abordou com a Bíblia. Mas a apreciação do texto bíblico na perspectiva de Satanás estava correta ao aplicá-la no diálogo com Jesus? Jesus responde também com a palavra dizendo, está escrito. E o vence pela palavra, mas o uso da palavra no seu devido lugar, o lugar de Cristo. Não seja preconceituoso, também não seja soberbo, também não seja altivo, também não seja alguém que diz, eu já sei. Será que sabe? Eu duvido do que eu sei. Eu tenho duvidado das coisas que eu sei e eu tenho ido buscar com mais profundidade as respostas. Na Mira da Verdade. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora para a gente e pede esse estudo. Depois não diz que eu não tive chance. Claro que tem, não precisa nem pagar. E você pode também mandar uma mensagem no WhatsApp, se for mais fácil para você. 12 98244 4449, na Mira da Verdade. Agora só depende de você pedir e começar a estudar. Nós vamos fazendo uma pausa por aqui, viu, Manassés? Na volta nós vamos falar... aliás, já é fim de programa, dizer na volta. Tão bom programa que eu já queria mais um bloco. Você vai falar sobre justamente o uso da Bíblia e como testemunhar sem medo. Um minutinho para você finalizar. Um minutinho mesmo, hein, Maná? Ok. Olha só, estudar a Bíblia é algo realmente impressionante, né? O Leandro Quadros é um bom amigo, é um homem de Deus, é uma pessoa que tem o dom especial do estudo da palavra de Deus, sem fazer interferências, mas ele deixa a palavra falar. É uma ferramenta maravilhosa, excelente, excelente mesmo, ok? Então, assim, existem vários mecanismos, né? O estudo que eu estou apresentando sobre intimidade com Deus também é um mecanismo. É claro que você vai expandindo,
e os recursos estão aí. Importa que um casal se aplique ao estudo da palavra de Deus. Se aplique mesmo, com todo o coração. E nisso consiste todo o processo de transformação, superação. Entende? Deixa Deus entrar na vida conjugal e os problemas serão resolvidos. Bendito seja Deus. Obrigada, meu amigo. Prazer. Até uma outra oportunidade com você por aqui, com você aí de casa também. Um grande abraço. E eu convido você mais uma vez a ligar e pedir o estudo da Bíblia, como convidamos você ao longo de todo esse programa a que você se entregue a Deus e viva uma experiência real de um Deus que é transformadora. Beijo e até a semana que vem em mais um consultório de família. Fica com Deus.